Entrevista do dia. Bom, a região parece que está pegando fogo, literalmente. Falamos ontem do incêndio que começou no Pasto, no bairro Santa Cecília, acabou atingindo uma área grande às margens da 482. Teve queimada, como a gente disse ainda há pouco, nessa segunda, no Taliuri Neto, São Miguel do Caparaó. Mesmo com a seca, com a falta de chuva e o calor, as pessoas estão insistindo em fazer queimadas e na zona rural, principalmente. Eu conversei hoje cedo com o capitão Roberto Martins, da Polícia Ambiental. Ele me informou que a polícia está trabalhando com educação ambiental nas escolas, mas é importante que as pessoas denunciem suspeitos para as punições previstas em lei. E para falar sobre esse rigor, eu converso com Gilson Mendonça, do IDAF. Ele é responsável pelo IDAF aqui, o escritório local do IDAF. Gilson, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jornal Sul Capixaba. Muito fogo na cidade. Bom dia, Andressa. Bom dia, ouvintes. Realmente, temos verificado aí uma quantidade muito grande de queimas em área rural. E essa quantidade de queimadas, Gilson, assusta vocês do IDAF, porque a gente viu na matéria mandada até pela Polícia Ambiental que lá no Taliuri Neto, em São Romão, o incêndio ainda não foi controlado, uma reserva legal. Então, isso assusta nesse período do ano? Sim, é muito importante hoje que o produtor rural, né, tenha consciência do grave problema da queima. Por exemplo, nesse caso aí, queimar uma reserva legal é um problema muito sério. Primeiro, com relação à água. Hoje nós já estamos vivendo um período de escassez muito grande e com solo desprotegido, né, o período das chuvas aí está atrasado, mas vai chegar ainda. Então, com esse solo desprotegido, vai ficar mais complicado para que o solo possa absorver essa água e abastecer os lençóis freáticos. Então, consequentemente, nós teremos aí, provavelmente, né, teremos aí um período de, quando as chuvas vierem, de muita enchente devido a assoreamentos e essa dificuldade do solo em absorver a água. Essa questão do solo, então, é muito importante. Esse dano da queimada no solo é muito grave, Gilson? Muito grave. Por exemplo, um solo hoje coberto por vegetação. O primeiro problema é a mineralização da matéria orgânica. Essa matéria orgânica é formada ao longo de muito tempo. Então, uma única queima destrói toda essa matéria orgânica. E todo aquele nutriente que está ali fixado por essa matéria orgânica é liberado instantaneamente para o solo. As plantas vão absorver e muitas vezes a pastagem, que antes estava numa situação pior, o produtor entende que ela melhorou depois da queima. Quando, na verdade, o que ele fez foi liberar todo o nutriente disponível para a planta. Então, você tem ali, naquele primeiro momento, uma pastagem mais bonita. Então, o produtor pensa o seguinte, muitas vezes, né? Claro que não são todos que são assim, muitos têm consciência. Bom, passou fogo, minha pastagem melhorou. Vamos botar fogo novamente. Então, no segundo momento, aquela matéria orgânica já não existe mais. Então, não vai mais liberar esses nutrientes para a planta. Então, no segundo momento, já vai haver um empobrecimento do solo e, consequentemente, uma perda muito grande de massa da pastagem para os animais. Então, isso é um impacto muito para o futuro também, né? Também. Mas há outros problemas também. Os micro-organismos do solo são todos, né, destruídos. Por exemplo, as bactérias que fazem a fixação de nitrogênio, todas elas são destruídas e isso vai gerar problemas nutricionais para a planta. Há também a questão do efeito estufa, né? Numa queima você libera gás carbônico e metano, por exemplo, que são os responsáveis pelo efeito estufa. Nós estamos aí vivendo um período muito quente. Essas queimas que estão acontecendo colaboram muito para esse tipo de situação. Para ficar ainda mais quente. Sim, ainda fica mais quente. Sem contar a questão da erosão. Um solo desprotegido, uma hora vai chover. Quando vier a chuva, esse solo vai estar todo desprotegido. Então, toda essa água que tem um impacto direto com o solo, sem passar pela vegetação, vai levar esse material, esse solo todo para os cursos d'água. Ou seja, a queima de hoje é a enchente de amanhã. Provavelmente aí no final do ano, início do ano que vem, nós teremos enchentes. É bem provável que esteja. Esse calor já é um sinal também. Exatamente. Uma hora a água vem, isso aí é o que eu sempre falo com o pessoal, vai vir a chuva. E eles não sabem que grau que ela vai vir. E vai encontrar o solo totalmente desprotegido. E a gente pensa que não, nessas andanças de enchente pela região sul, o pecuarista sofre muito com enchente, muito pasto alagado, próximo a córrego, né?
Isso dá muito problema. Sim, é mais um prejuízo ao produtor rural, né, que já sofre tanto aí com a seca e no período de chuva sofre também tanto com a enchente. Então é realmente um problema muito sério, muito grave, tanto para o produtor rural quanto também para a área urbana. É muito sério. E aí, Gilson, quando a gente fala que o IDAF ele é o órgão que fiscaliza, o IDAF é o órgão que orienta, como é que é essa orientação nesse período do ano, o que pode, o que é legal fazer nessa época? Bom, toda queima, ela deve ser autorizada. O órgão que faz essa autorização é o IDAF. Existe um decreto no Estado, decreto 1402 de 2004, que suspende essa autorização de queima no período compreendido entre 1º de maio e 31 de outubro, ou seja, o próprio IDAF não é proibido de emitir uma autorização durante esse período. O período que nós estamos nele agora. Até o final desse mês, o IDAF não pode expedir... Bem crítico, então. Exatamente, não pode expedir nenhuma autorização, pelo risco de perder o controle dessa queima. Tá? É muito difícil nesse período se fazer uma autorização que seja totalmente segura. Então o risco é muito grande, por isso o decreto proíbe, inclusive o próprio IDAF, de emitir uma autorização. E aí vocês trabalham em conjunto com a Polícia Ambiental e também com o Ministério Público. Como é que fica essa ação para fiscalizar e punir quem realmente faz queimadas nessa época? Bom, quando identificado a pessoa que colocou fogo, ela é autuada, tá? As multas podem variar aí de até R$10 mil por hectare. Depende também se for só pastagem, se for vegetação nativa, se essa vegetação nativa for composta por reserva legal, área de preservação permanente, então tudo vai variar. É feito esse auto de infração, toda a área queimada ela é embargada até que ela volte ao status anterior. Esses documentos gerados pelo IDAF ou até mesmo gerados pela Polícia Ambiental são encaminhados ao Ministério Público, que posteriormente vão analisar toda a documentação e encaminhar ao juiz para essa denúncia ao juiz para que sejam tomadas medidas no âmbito criminal. E essa pessoa pode inclusive ser presa por crime ambiental. Então são duas medidas, a medida administrativa do IDAF, que tem todo esse procedimento, e a medida criminal, que atua muito com a polícia. Sim, exatamente, essa é a divisão que é feita. Muitas vezes também agimos em conjunto, dependendo da situação, o IDAF e a Polícia Ambiental agem em conjunto, para que tudo seja feito de uma maneira mais rápida até, tanto o trabalho administrativo do IDAF, quanto a questão de levar até a Polícia Civil, ou até mesmo prender a pessoa que colocou esse fogo. E aí tem uma menina que está participando, lá de Areia Branca, a Elisa Lousada, ela mandou mensagem para a gente: há dias vem havendo queimadas muito próximas ao nosso sítio, que fica na localidade de Areia Branca, em São Pedro de Rates, e não só temos medo dos danos que pode causar na lavoura de morango, porque está chegando bem próximo, mas também sofremos com a fumaça. Lá na roça eles estão com problemas aí de respiração por causa da seca e agora ainda mais por causa da fumaça. Você falou muito do solo, né, Gilson? Mas tem esse outro problema também da saúde pública. Os vizinhos estão sofrendo. Imagina pegar o fogo numa lavoura de morango, é complicado. Sim, o prejuízo aí econômico é muito sério. Além, claro, do problema de saúde, né? Principalmente idosos e crianças, não só da área urbana, que essa fumaça também vem para cá, como também da área rural, que respiram essa fumaça. O maior problema hoje é identificar as pessoas que colocam esse fogo. Então, muitas vezes o IDAF tem lá seus meios, seus métodos para identificação. Nós verificamos, estudamos a área, verificamos vizinhança. São treinados para isso? Nós temos um treinamento para tentar identificar. Nós identificamos muitas pessoas que colocam esses fogos, que queimam, tanto pastagem quanto florestas, né? Mas o principal é a denúncia. Com a denúncia, se falar o nome de uma pessoa, mesmo que seja suspeita, já adianta muito o trabalho do IDAF. E nós normalmente conseguimos chegar até essas pessoas. Aí essa pessoa vai sofrer todas as sanções da lei. É importante essa denúncia, o agricultor não pode ficar com medo, às vezes, de falar do vizinho, porque imagina chegar esse fogo na lavoura. Você falou aí do período, que é um período grave de alerta, termina em outubro esse prazo, né? De período crítico. Quando é que o agricultor pode, Gilson, fazer fogo, começar um foco de incêndio? Há permissões? Sim, a partir do dia 1º de novembro agora, né, próximo mês aí, até 30 de abril, o IDAF pode permitir a queima, pode autorizar a queima. Então, aquele produtor que deseja fazer uma queima controlada, né, o nome é esse, queima controlada, na sua propriedade rural, ele pode solicitar ao IDAF
vai abrir um procedimento administrativo junto ao IDAF, um técnico, um fiscal vai até a propriedade, verificar se essa área é possível ou não ser queimada e tomar todos os cuidados, e alertar o produtor com relação aos cuidados, como, por exemplo, o acero, comunicar aos vizinhos que vai haver uma queima na propriedade, deixar algumas pessoas responsáveis no entorno dessa área que vai ser queimada, para que, caso ocorra um vento, por exemplo, e esse Saia fogo do controle. perca o controle e consiga retomar o controle do fogo. Também, quando existe corpo de bombeiro, até o próprio corpo de bombeiro pode ser avisado também, para que fique alerta caso ocorra algum problema. Mas também não é todo caso que pode queimar na roça, né? Não. Há casos em que não é permitido. Locais onde verifica-se, né, facilmente que o nome é queima controlada. Então, se não houver a possibilidade do controle do fogo, o IDAF não autoriza em hipótese alguma. É muito sério, muito perigoso mesmo. Então é isso, Gilson. Eu queria que você deixasse aí os contatos, né? Porque você falou desse transtorno todo, pior. O mais difícil é localizar, é conseguir ver quem começou esse fogo criminoso ou acidental. A pessoa tem que ser identificada. Diga pra gente como é que as pessoas fazem para denunciar, para reclamar. Elas podem ligar para o IDAF, para o 3553-1504. Não precisam se identificar. O máximo de informação possível que puder ser passada para os fiscais, toda informação é importante. Então, muitas vezes não sabe quem foi, mas de onde partiu ali, da próxima propriedade do senhor fulano. Já ajuda muito, já é um início de um trabalho do IDAF. Então podem ligar, não precisam se identificar. Nós vamos estar atendendo, é claro que esse período agora tem muita queima, então nós temos assim, dificuldade em chegar em todos os locais, mas nós vamos em todos os locais. Todos que chegam até nós vamos até esses locais. Tenta atender todo mundo. Tentamos né? atender, assim, na medida do possível, né? Nem sempre conseguimos chegar em todos, e a demanda nesse período é muito grande. E o IDAF também trabalha com outros setores, como, por exemplo, aí a questão de desmatamento, por exemplo, o IDAF tem que atuar, licenciamento ambiental, então muitas vezes a gente não consegue chegar, várias funções, atender no tempo que o denunciante gostaria que fosse atendido, mas nós vamos em todos. Ok, Gilson. Deixa pra gente o contato aí, então. Sim, é o 3553-1504. 1504, pessoal, pode ligar a outras cidades, Dores, Divino, também é no IDAF de Iguaçuí, Isso, né? podem ligar para cá também, Podem ligar nós vamos estar indo para verificar. Ok, Gilson, eu queria te agradecer a sua participação, a sua presença. Com certeza a gente vai continuar denunciando e reclamando aqui sobre essa situação, que é uma situação muito grave, nesse período que a gente vive agora, né? Com certeza. O IDAF agradece e também fica aí uma sugestão, né? Toma cuidado com essas queimas, não vamos queimar. Esse período agora é muito seco, vamos evitar de fazer qualquer tipo de queima, que seja queima de lixo, queima de restos de cultura. Tomem cuidado, não façam queima nesse período. Procure o IDAF para maiores informações. Tá ok, Gilson. Muito obrigada, tenha um excelente dia. O IDAF agradece, um bom dia.